vosso carinho. Pouco falta, o tempo se aproxima. É o Natal do Redentor que aí vem, sempre na repetição da sua grande humildade, sempre na repetição daquela grandeza, trazida por Deus ao mundo, sempre na sua eloquência, nesta comunhão fraterna de seres espirituais com seres terrenos. Aí vem o Natal, época de bem-fazer, época de luz. Preparai-vos, meus amigos. Em primeiro lugar, fazendo o que fazeis com as habitações, antes de uma festa, antes de qualquer outro pensamento, a dona da casa experiente olha se o asseio está como devia ser, se o assoalho está bastante limpo, se as paredes condizem com o aparato da festa, enfim, se a casa está em ordem. Depois, então, trata da festa. Vós também deveis assim fazer, antes de imaginar planos para oferecer e alegrar o Divino Mestre. Lembrai-vos de que a casa que deveis limpar é o vosso coração, esse coração, que deve transbordar de amor por Jesus, a quem vós amais, eu tenho certeza. Pois bem, meus amigos, preparai-vos para isso, e que Deus, em sua grande misericórdia, abençoe a todos vós. Olhe para essa mocidade, que é todo o meu amor, todo o meu enlevo, protegendo-a das desgraças da vida, e inspirado-a sempre para o caminho do bem. Deus vos guarde a todos. Alfredo Barcelos. Resultados de uma crença errônea. Prezados amigos e meus irmãos, Deus vos salve. Apreciadora que sempre sou das vossas sessões de espiritismo, muito embora dedicando-me especialmente ao ramo que diz respeito às crianças, eu pude notar, hoje, que tivestes uma sessão proveitosa, muito proveitosa até. Vós não podeis imaginar o que vai na alma dessas criaturas terrenas, endeusadas pelos homens, quando passam desta vida para o além. Aqui, cercados de honrarias que lhes permite a sua categoria de prelados, queridos, estimados, venerados, respeitados por todas as formas, diretores que se fazem, não somente de núcleos, como de verdadeiras tribos humanas, essas criaturas, que até no próprio instante da morte são assistidas por essa crença que a ninguém ampara, que é falha, porque não tem o alicerce inamovível, passam para a vida do além ainda sob os auspícios daquelas pompas, ainda soando-lhes aos ouvidos aquelas rezas mecânicas, aqueles perfumes próprios da igreja, enfim, aquele cerimonial, tudo aquilo fúnebre, que os leva até a beira do túmulo. Uma criatura destas não tem sossego no seu leito de morte, ele sabe que todas aquelas cerimônias foram também feitas por ele, quando se tratava de outro moribundo, mas agora, que chega a sua vez, o pavor da morte o cerca de tal forma, que ele mostra sua alma tímida, quando devia ser corajoso, alentado pela esperança que infiltrava nos outros. O passar desta vida para a eternidade, de um destes espíritos, é coisa dolorosa de se ver. Na minha experiência de espírito tive ocasião de ver, levada pelo guia espiritual, a morte daquele que eles chamavam um justo, um alto dignatário da igreja, que estava moribundo, fora do vosso país. Fui levada pelo guia para aprender essa experiência. Eu fiz o possível para que esse espírito me visse, não porque confiasse nas minhas forças, mas para provar-lhe que a vida além da morte é uma realidade, e que ele havia pregado muito aos humanos e não tinha tomado para si a lição. Pois bem, numa destas, consegui que ele me visse, e respondeu-me desta forma, quando eu procurava lançar-lhe um fluido que lhe despertasse a consciência de moribundo: que visão! Uma visão de mulher. Uma tentação na hora da morte. E o meu guia, solícito, me fez compreender que não devia mostrar-me tão de pronto. Foi ele então, procurar dar o passe que auxiliasse aquela alma em pena. Não teve melhor resultado. Vejo fantasmas, fantasmas de luz, seres que não pertencem à terra. Não podem ser senão figuras diabólicas, transformadas em anjos de luz. Foi assim a sua expressão. E por quê? Porque ele tinha aprendido, e ensinado a todos, que as almas dos que partem, não podem voltar à terra, de forma que, a manifestação dos espíritos para ele,
representava uma mistificação. Eu, que me mostrei tal qual era, representava uma tentação de mulher. O guia, uma tentação diabólica, anjo da treva, transformado em anjo de luz. E repetia, figuras de Satanás, diabólicas, que rolastes do céu para o inferno, que vindes fazer a minha cabeceira. Eis porque vos digo, meus caros amigos, que a situação destas almas é dolorosa. Homens que representam uma fé, que têm nas mãos as chaves que abrem as portas dos céus, símbolo da sua igreja, agarram-se às franjas do leito, com resistência, como se pudessem afastar a morte. Eles têm medo. Medo de quê? Medo do desconhecido, que eles não procuram conhecer, medo do além, em que eles creem de uma maneira errônea, e, por isso, os espíritos que lhes aparecem, são classificados de fantasmas, de duendes, de seres maléficos que, espargindo luz, são feitos de sombra. Quanta necessidade há de ensinar o povo a verdade, tal qual o Espiritismo demonstra. As casas espíritas, onde se cultiva o baixo espiritismo, onde não se leva a criatura, onde não se lhe aponta o roteiro seguro para o além e se procura, tão somente, angariar recursos para esta vida passageira. Essas casas não deviam proceder assim, deviam, bem ao contrário, estudando a vida de Jesus, mostrá-la tal qual é, apresentá-la ao povo como salvadora da humanidade. Aquele que, descendo do alto da sua glória, nivelou-se com o pobre, com o faminto, com o plebeu e, igualmente, carregou com a sua cruz, deixou um traço de luz até o cimo do Gólgota, por onde os seus passos passaram, ensinando, desta forma, que as grandes dores, as desventuras da vida, tudo quanto sobrecarrega a humanidade, nada mais é do que o caminho para este roteiro que ele traçou. Amigos e irmãos, como espírito de longas vidas, é grande a minha experiência, mas como espírito desta vida última, que passou, bem pouco tempo tenho no além. Oro, constantemente, pedindo a Deus, que um raio de luz penetre no cérebro destes homens responsáveis pelas crianças alheias, por esses homens que têm o pão da vida para as criaturas humanas, mas o dão mal fabricado, o dão falsificado, o dão de umas formas suspeita, forma que não alimenta o espírito, linguagem que faz mal ouvir, piedade que não é sincera. Meus amigos, nós não vimos à terra para dizer mal de ninguém, mas baixamos para ensinar a verdade. Nunca deis opiniões sobre espiritismo, sem estudar-lhe os seus fundamentos. Lede, examinai, buscai compreender a verdade, a altitude da filosofia espírita, compreendei que ela é o vosso estudo, porque só ela vos leva para o além, e quando quiserdes dar um testemunho de fé verdadeira, e útil, lembrai-vos dos pequeninos, lembrai-vos dos que são infelizes, daqueles que a terra não se lembre e fazei o bem que puderdes. Fugi os meus moldes, fugi a minha preocupação, fugi, mas voltarei, porque as crianças são sempre a ideia primordial do meu espírito. Tive que falar um pouco sobre a pregação espírita, que deve continuar forte, valorosa, intrépida, suave, meiga, branda, convincente. Deus abençoe a todos, Deus vos dê a consolação do seu espírito. E aqueles que já são espíritas, fiquem cada vez mais firmes na sua fé, cada vez mais fervorosos, seguros nesta âncora possante que é o verdadeiro rumo para o além. Deus vos guie. Irene. Conhece-te a ti mesmo. Meus prezados amigos e amados irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Conhece-te a ti mesmo é uma grande máxima. Máxima que deve ser aplicada ao homem, e este, por sua vez, a deve estudar, porque deste estudo, lhe poderá resultar um grande adiantamento. Conhece-te a ti mesmo, o que significa isto? Que conhecimento é preciso adiantar, para poder compreender a sua própria natureza, o seu próprio ego? Conhece-te a ti mesmo, meus amigos, não significa tão somente que o homem pense a respeito da sua origem, da sua procedência divina, da materialidade de que se compõe o seu corpo físico, enfim,
das leis orgânicas e morais que regem a sua vida espiritual e material. Conhece-te a ti mesmo não é somente um estudo filosófico de responsabilidades humanas. É o homem preocupar-se mais com a sua personalidade, como para corrigi-la, para emendar-lhe os defeitos, para encaminhá-la num proceder correto sem detrimento do bem que possa fazer aos outros. Bem, que por sua vez, concorrerá para o seu próprio benefício espiritual. Conhece-te a ti mesmo faz com que o homem não se julgue superior a ninguém, abra mão desses preceitos sociais em que coloca a sua petulância, a sua insignificância, para parecer alguma coisa, não ao olhar dos outros, mas aos seus próprios olhos, essa fatuidade que envolve certas criaturas humanas, as quais, por se julgarem superiores aos outros, pelo fato de possuírem algum conhecimento em certas e determinadas matérias que os outros, às vezes, não possuem, dão a si mesmos um valor excessivo, muito superior àquele que realmente têm. Tais indivíduos olham sempre para os defeitos alheios com um vidro de aumento. O seu semelhante fica sendo sempre uma criatura abjeta, uma criatura que não tem salvação, enfim, alguém perdido para o bem. É assim que tais pessoas olham para os outros. Conhece-te, porém, a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo vem para dizer-te, olha, em primeiro lugar, para a tua própria figura, mete o teu olhar espírito dentro do teu ser e vê se descubras aí alguma virtude, alguma coisa de que te possas jactanciar. Virtudes certamente não encontrarás, porque se elas existissem, ipso facto, não existiria essa superioridade imaginária que tu julgas ter sobre os outros, porque a virtude te daria esse dom de humildade que faz pensar nos outros primeiramente. Por conseguinte, meus amigos, conhece-te a ti mesmo vem muito a tempo, para que o homem reflita sobre a sua condição espiritual. Tanto o indivíduo se preocupa com a sorte do seu semelhante, receando o futuro adverso que lhe possa vir, receando as consequências dos seus passos errados, que chega ao ponto de esquecer-se de si mesmo, e, como a lei evangélica manda que a mão direita não saiba o benefício que faz a esquerda, eles aplicam essa regra, esquece o teu vício para pensar no dos outros. Essa regra é muito má conselheira, lembra-te das virtudes alheias e não te esqueças dos teus pecados, essa deve ser a máxima do homem. Costuma-se dizer que ninguém é juiz em causa própria, que a pessoa não pode avaliar o seu mérito nem o seu demérito. Não é tanto assim, quando um homem que se diz espírita resvala, tem conhecimento disso. A doutrina espírita, aprendida muito antes desse passo falso, deve ter-lhe aberto os olhos para compreender aquilo que cai em erro, e esse mandamento do Cristo, repetido, badalado tantas vezes, aos ouvidos dos homens, deve fazê-los compreender que amar ao seu próximo não é simplesmente letra, é espírito. Se fosse tão somente letra, fácil seria passar a borracha e esquecer, mas, como é espírito, permanece indelével a ordem do Mestre. Refletindo, pois, na situação humana, nós, os do outro plano da vida, que lhes observamos os passos, vemos a sua maneira de proceder, compreendemos os seus menores gestos, entendemos as suas percepções, e vemos adiante do seu pensamento, compreendendo o sentimento que o promove adiante da realização da ação, sabendo, igualmente, compreender o sentimento que o moveu. Eis porque vimos para dizer aos homens, a cada um de per si, amigos, conhece-te a ti mesmo, vê a quanto te arrasta o teu mau espírito. Vê quantos passos errados deste neste caminho de dor, censuras o teu semelhante e fazes a mesma coisa, vê quanto és severo para com os outros e quanto és tolerante e indulgente para com as tuas próprias faltas. Mais uma vez repete tu, porque eu já repeti muitas vezes, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma das melhores máximas, para quem quer ser espírita. A sementeira do bem se faz no coração alheio. O coração que se dispõe a fazer essa sementeira tem dela depósito interior. Não se pode semear aquilo que não se possui. Logo, quem vai semear a semente do bem a tem consigo, vai prevenido,
porque, soltas, levas o vento. Quem não tem conhecimento próprio da sua personalidade não pode fazer essa propaganda bem feita, porque não dispõe de elementos suficientes. Assim, pois, meus amigos, vós, que sois estudantes de Espiritismo e que verdadeiro entusiasmo demonstrais para que seja louvada a sua palavra, em todos os recantos do vosso país e fora dele, vós, que tanto vos esforçais para que as comunicações trazidas a lume tenham a divulgação precisa, a fim de que possam alcançar todas as criaturas do que saibam ler e escrever, aplicai-as aos princípios da vossa própria conduta, e tirai dessas comunicações o bem que puderdes para as vossas almas. Aplicai as suas regras a vós mesmos e tende um pouco mais de indulgência para com aqueles que erram, usai, para com eles, daquela indulgência com que vós quereis ser tratados pelos vossos superiores espirituais. A caridade dos guias para convosco é inigualável, eles velam pela vossa saúde, pelo vosso bem espiritual, por tudo o quanto vos é necessário, e estão sempre prontos a atender às vossas súplicas, enquanto Jesus aceita o vosso arrependimento, sempre pronto a perdoar, a aconselhar, a aceitar-vos tal qual sois. Dias depois, restaurada a vossa culpa, fazeis a mesma coisa. Lembrai-vos de que todos vós sois as mesmas criaturas pecaminosas. Esse, que hoje revela um pendor mais acentuado para a terra, não sairá daqui assim, porque a sucessão das vidas multiplica-se, burilando o seu caráter de tal forma que ele se apresentará um dia limpo de culpa. Vós, também, no passado, deveis ter tido a vossa consciência muito mais manchada do que a tendes agora. A vossa vontade há de se fazer, há de chegar o dia em que se realizará a profecia do Mestre, um só rebanho e um só pastor. Refleti maduramente sobre essas coisas e levai para casa este conselho: conhece-te a ti mesmo. Spinola. O espírito é eternamente vivo. Meus amigos, tudo quanto parte de Deus é bom. O mal não pode ter origem celeste, não pode ter origem divina. Deus é o sumo bem, é a perfeição, dele se emana tudo quanto é belo, tudo quanto é grandioso e nobre. A inspiração do mal, o homem não a bebe em fonte divina, e a tentação que lhe vem, é o seu próprio pensamento, a inspiração dos seres inferiores. O maior dom que Deus concedeu ao homem, foi um espírito imortal. Esse espírito que atravessa a eternidade dos tempos sem uma diminuição em sua vida, vida eterna, perene, infinita, intensa. Vida que acontecimento algum pode acabar, vida que se radica no próprio Deus e por isso mesmo não se pode extinguir, vida que é eterna porque sendo Deus a própria eternidade, não pode dar origem a coisas finitas, tudo quanto é infinito é o próprio Deus. O homem que não quer pensar assim, batiza com o nome diverso aquele que deveria ter, realmente, o seu nome legítimo, Deus, o Criador do mundo. Não é possível negar que tudo quanto existe de grandioso, de belo, tudo que é ciência, tudo quanto é verdade, tudo quanto encanta, inspira e eleva, tudo quanto é mecanismo celeste, obedece às regras que os estudiosos tão bem conhecem e que vós outros, apenas sabeis porque eles falam e os livros rezam. Não é possível deixar de ver a sua origem em um princípio inteligente, que raciocina, que visa, que olha, porque tudo permanece infinito e eterno. A natureza é a mãe de todas as coisas, mas a natureza, meus amigos, é um ser inteligente. A natureza tem uma concepção. A natureza pode raciocinar? Quem, se não Deus, poderia executar, pensar e dar origem a esse plano infinito que o homem conhece tão superficialmente, mas que, apesar de superficialmente, ele julga grandioso e belo, um encanto. E mais tarde, quando ele penetrar nos arcanos sagrados, nessa imortalidade que não aceita. Meus amigos, tudo que vem de Deus é bom. A vida não tem solução de continuidade. A vida foi dada ao Espírito para que ele possa crescer e ter mérito nesse crescimento.
Porque se Deus o fizesse na atitude moral para que foi criado, esse espírito não teria o mérito do seu próprio trabalho evolutivo. Assim, Deus lhe deu o livre-arbítrio para que ele possa crescer, subir e alcançar a perfeição relativa para que foi criado. Pois bem, a vida é um dom, é um privilégio que força alguma pode destruir e que o homem insensato, ignorante, pensa poder aniquilar por meio de um agente material, finito, insuficiente, criado pela sua própria inteligência para o mal, o veneno, a arma mortífera, o gás, enfim, tudo quanto o homem lança a mão para aniquilar o espírito. Porque o pobre corpo não pode ser responsável pelas vicissitudes da vida, porque o corpo é a casa onde o espírito mora, e a casa não é culpada do desacerto do seu dono, do desleixo em que o seu proprietário a deixa. A casa não é culpada da má administração daquela que é a sua dona. Por conseguinte, o corpo não pode ser culpado das maldades que o espírito possa agasalhar na sua imaginação, os seus desejos, os seus maus pensamentos. É sempre o corpo, coitado, quem vai pagar a culpa do espírito, tornando-se responsável por ela. O homem o destrói sem proveito. Sem proveito, porque o responsável permanece intangível, permanece ileso. E então, quando a reflexão vem a essa criatura que destruiu o seu corpo, ele verifica com pesar: matou, mas não destruiu, destruiu, mas não acabou, terminou, mas não terminou, e toda essa baralhada de confusão, o seu espírito perturba de tal maneira que não enlouquece porque Deus não permite. Pensai, pois, meus caros amigos. Pensai bem nos ensinamentos espíritas. Transpareça a vossa fé nos vossos atos, transpareça a vossa resolução firme de bem viver em tudo quanto fizerdes, transmiti aos outros essa impressão. Em lugar de coisas inúteis, pensai sobre espiritismo, tocai nesse ponto todas as vezes que encontrardes oportunidade, se for um doente, se for uma criatura cujo físico reclama cuidados da ciência, que seja encaminhada quanto antes para que a fortifique, para que se possa evitar o mal enquanto é tempo. Um espírito, meus amigos, é uma entidade imortal. A morte destrói o seu corpo material, mas ele permanece sempre, eternamente vivo, com as suas virtudes, com a sua inteligência, com o seu talento, ou com o seu pecado ou com o seu bem. Essa é a vida, essa é a lei. Quantos têm encontrado no meu percurso de espírito, vivendo por aí além a se debaterem na escuridão sem compreenderem que a vida terrena acabou? Elas pensaram acabar com a vida espiritual. E quando encontram um de nós que os procura despertar, chamar-lhes a atenção para a verdade de que estão vivos, eles pasmam de surpresa, e ficam admirados. Como é que podem viver após a morte? Utilíssima pregação de espiritismo sobre este ponto. Pregai, espalhai, contai e dizei a todos, por maiores que sejam as dores terrenas, não procureis imobilizar o corpo, porque não somente não é ele o responsável por essas causas que afetam o espírito, como também a sua morte em nada melhorará a situação da alma, bem ao contrário disso, será mais um ponto acrescido à sua responsabilidade. Explicai-lhes, fazei-lhes ver e vereis que tereis algum resultado. Deus abençoe a todos quantos procuram fazer bem à humanidade. Anália Franco. Sobre afinidades. Meus amigos e meus prezadíssimos irmãos, quem conhece a lei das afinidades entre os espíritos, conhece um pouco de espiritismo. Saber que os espíritos se procuram e buscam segundo o seu grau de elevação, e segundo o sentimento que os nutre, que alimenta a sua esperança, é conhecer uma das leis mais belas que regem a evolução dos seres. Vós, meus amigos, que viveis uns com os outros, deveis notar que não obstante toda a vossa boa vontade, não obstante todo o interesse que tendes para que o Espiritismo progrida e dê o seu testemunho cristão perante a humanidade, qualquer coisa de grave acontece, quando tendes de enfrentar pela primeira vez alguém e, sem absolutamente um motivo acertado, justo, sentis repulsa invencível por essa criatura que nunca vos fez mal. Igualmente,
Vós sabeis também que, ao contrário disso, aparece entre os homens uma atração súbita, invencível, irresistível, coisa que se não pode explicar de momento atrai duas criaturas, aparentemente estranhas, tornando-as, mesmo sem que elas próprias conheçam a causa, tão íntimas, tão verdadeiras, tão sinceras, como se há muitos anos houvesse uma amizade estreita que ligasse essas duas pessoas. Isto significa, meus amigos, um testemunho para essa lei de atração irresistível que rege os espíritos, a lei de afinidade. Ora, se nós sabemos que essa afinidade existe, não podemos negar, absolutamente, a sua existência. Devemos compreender por que acontecem essas coisas. Aqueles que são crentes adeptos de uma só vida, não podem, por maneira satisfatória, explicar essas coisas. Eles dizem, são coisas que acontecem, mas isto de são coisas que acontecem, é uma bela evasiva para não dar a razão certa da coisa. A razão verdadeira, só o Espiritismo a dá, e essa é a seguinte: a lei das vidas múltiplas de um espírito faz viver em diferentes países, sob diferentes atmosferas, falando diferentes línguas, adaptando-se a diversos meios, enfim, angariando simpatias e antipatias aqui e além, conforme vai vivendo na Terra 1, 2, 3 e mais centenas de anos. Nesse convívio interrompido apenas pela volta dos espíritos ao além, dá-se esse encadeamento de vidas, que não é possível repelir, porque os fatos o demonstram. Deus, em sua alta sabedoria, manda que os seus filhos venham ao mundo para essa escola de aprendizado, que é a encarnação terrena. A que o espírito se multiplique em ações, a que o espírito exerce a sua atividade, a que o espírito granjeia simpatias, a que o espírito, enfim, começa a sua escala para o infinito. E vós compreendeis que duas criaturas do que numa vida se tornaram inimigas, lá por qualquer motivo, muitas vezes fútil na terra, não poderão em encarnação seguinte se sentirem bem em face um do outro, mormente se esse motivo, em lugar de ser o que acabei de dizer, uma futilidade, for, realmente, uma dessas coisas profundas que ferem o homem no âmago do seu ser, um crime, digamos. Como poderá um homem, de boa vontade, olhar para um ser que foi o assassino do seu próprio pai, que ultrajou a dignidade, a honra da sua família? Como poderá um homem honesto olhar para o seu inimigo, face a face, amando-o como se ele for um verdadeiro amigo? Em uma existência só, meus amigos, é inteiramente impossível essa evolução. Deus, em sua sabedoria, proporcionou um meio para que essa paz se estabelecesse, a harmonia voltasse ao seu equilíbrio, o amor seguisse o seu curso, o perdão encampasse o crime. E assim, passados séculos de encarnações, o espírito volta à terra e pode se encontrar com seu inimigo, porque já aprendeu a perdoar, e, ainda quando mais endurecido, não pode se submeter a essa lei de perdão. Deus, em seu amor, em sua caridade, dá-lhe o grande bem de fazê-lo o pai ou a mãe dessa criatura, e ele, forçosamente, terá de aconchegar-se ao seu seio. Ela terá de prodigalizar carinhos, que só o amor materno sabe prodigalizar. Ele poderá sentir o beijo suave, que enleva o coração das mães quando tomam ao colo aqueles que são filhos das suas entranhas. E a mulher, então, essa pioneira do bem, que tem um coração capaz de encher do maior amor, dificilmente perdoará aquele que fez mal ao seu filho, dificilmente. As mães podem esquecer tudo, menos aquilo que vai ferir o coração do filho amado. E como fazê-las esquecer? Como? Pela lei das vidas múltiplas e sucessivas, porque, amanhã, esse que ultrajava o seu filho amado, será também um filho querido. Como é bela, sábia, grandiosa, a lei de Deus! Como é sábia a providência divina, concatenando todos os sentimentos, formando dos afetos humanos uma cadeia composta de elos que jamais se quebram. Os grandes amores, as grandes afeições, percorrem milênios, percorrem tempo que se não pode medir,
Desde o momento em que a reflexão se produz e duas criaturas se encontram, é inútil a resistência, porque ninguém poderá resistir. Quando é uma atração do passado, lícita, honesta e pura, ninguém poderá resistir à aproximação, ela será inevitável. Deus, grande em sabedoria e amor, Deus poderoso e bom, Pai de infinita misericórdia, para o justo como para o culpado, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de luz, Deus, que abençoe, Pai Santo, a ti próprio, a ti mesmo, no teu grande amor, porque és a origem de todo o bem. Derrama sobre todos nós, essa chama suave de concentração espiritual, para que neste momento todos os presentes te possam sentir grande, elevado, sublime, santo, divino, como realmente és. Deus vos salve, Deus abençoe a humanidade. Até. José Dácio. O agradecimento de um espírito. Meus amigos e meus irmãos, eu estou convosco nesta hora, para trazer-vos uma palavra de amor, uma palavra de saudade. Não sendo meu espírito um guia, tenho, todavia, a felicidade de acompanhar os passos do meu guia, onde quer que ele me conduz, com satisfação o acompanho. Não somente vejo o que é belo e lindo pelo espaço, o que é sublime, o que encanta, o que leva o espírito, como também, guiado por ele, penetro em regiões onde o seu fluido se faz necessário, para o alívio dos sofredores. Igualmente, na terra, meu espírito visita os lares, tem a satisfação de visitar também enfermos, proporcionar-lhes aquilo que o bondoso guia me permite proporcionar a essas criaturas sofredoras. Visito asilos, estou em contato com esse movimento, observando esse vai-vem constante das criaturas fazedoras do bem, que procuram o bem-estar das crianças, que procuram o progresso desta casa e que cogitam de planos elevados para o seu melhoramento. Deus abençoe em sua rica graça, todo homem, toda mulher que madura planos para o progresso desta instituição. Hoje, o que me traz aqui é um agradecimento, muito embora pessoalmente, face a face, a minha palavra não possa ser dita, eu sei que chegará aos ouvidos de quem desejo que ela chegue. Esse agradecimento consiste na homenagem que me foi prestada por um cérebro infantil, por um espírito que muito promete na vida, pela sua bondade, pela sua inteligência. Essa criatura que vive dentro das paredes deste edifício, recebendo das criaturas humanas o mesmo que as suas irmãs recebem, desejou possuir a minha figura em fotografia. Que pode significar isto? Uma lembrança caridosa, um pensamento de amor, uma recordação, talvez inconsciente. Felizmente, esse desejo tão simples, mas tão profundo que a sua própria emitidora não tem consciência dele, foi satisfeito, e eu agradeço também a quem me toca de perto e que teve a ideia feliz de satisfazer essa vontade. Direis vós, que coisa fútil, o simples pedido de um retrato motivar uma comunicação. Não, meus amigos, não é isso, é o pensamento que envolve esse pedido. E eu quero dizer para essa criatura, não me lastimes, tu tiveste dó do meu padecer quando te contaram, tu verteste lágrimas sinceras, porque eu padeci, tua alma se confrangeu diante das dores agudas que, soubeste, passou o meu corpo. Não te torturas com este pensamento, porque tudo aquilo foi necessário, tudo aquilo estava previsto, não por mim nem por nenhum dos meus, mas pelo guia amantíssimo que me acompanhou à vinda a este mundo e sabia que a terra não tinha prazeres a me oferecer, tinha uma cruz para me pôr nos ombros e eu, gostosamente, em espírito aceitei-a para mais tarde desfrutar o bem que hoje desfruto. Alma querida, infantil, jovem e bela, que pensaste em mim, sabe, não me lastimes, eu sou feliz, tão feliz que não mereço, ó. Meu Deus, essas ondas de luz em que me vejo imerso. Eu não sei agradecer ao meu querido Jesus, o amor supremo da minha alma, toda a felicidade que me concede em revelar as belezas sublimes desse mundo desconhecido por aqueles que não sabem crer. Tudo isso porque resgatei, em minha última encarnação,
Erros do passado. Tive, na verdade, 12 anos de um sofrimento atroz. Mas o que são 12 anos em comparação com a infinita imensidade do além, em comparação com essa alegria sublime, de ver a felicidade, tocá-la, e viver perto de Jesus, de aspirar os perfumes que se voam, os cânticos celestes, de apreciar a candura imaculada da Virgem Santa, ela que foi a mãe do meu querido Jesus. Quanta alegria inunda minha alma, só Deus o sabe. E não me lamentes, criatura do passado, não me lamentes, porque eu sou feliz, muitíssimo feliz. Se deixei na terra coração que por muito tempo quase não se conformava com o desígnio celeste, hoje, tem a convicção de que tudo foi para bem, Deus o sabe. Deus dê a felicidade a todos aqueles em que penso neste momento, Deus lhes dê a ventura de gozarem uma existência proveitosa na terra. Permita o Senhor que o asilo espírita João Evangelista seja a estrada por onde caminhem almas puras para a vinha do Senhor. E que as suas crianças, as suas moças, as suas cooperadoras, a sua diretoria, enfim todos quanto emprestam o fulgor da sua inteligência, o vigor do seu braço, a continuação dessa obra que promete ser gigante, tenham a felicidade de crer em Jesus, a verdadeira vida. E saibam que por Jesus se morre sem sentir. Paz conceda a Deus a todos os homens. Arnoldo Camara. Sobre a pseudo-caridade. Meus amigos, meus prezados irmãos em Cristo, o Senhor Deus vos salve em sua graça. O trabalho de caridade está estendido por toda a terra e se apela constantemente para o alto, a fim de que ele cada vez mais progrida e se estenda por toda a parte. As preces, as orações constantes, sobem a Deus implorando a sua caridade em favor do homem, e o homem procura, também, do seu irmão a caridade que julga merecer. Muitas vezes se tem explicado à criatura humana em que consiste a caridade, muitas vezes se tem dito que não é o esvaziar das bolsas que constitui o princípio eterno da caridade cristã, instituído por Deus. Muitas vezes se tem explicado à criatura humana como até na própria abundância falta a caridade, e o homem custa a compreender, custa a assimilar, os ensinamentos dessa grande virtude que lhe seria extremamente proveitosa, porquanto lhe guiaria os passos, na vida terrena, com proveito para o presente e para o futuro. No além mais uma vez se vem dizer, nesta casa, que o princípio de caridade deve viver na alma do homem. Deve viver na sua palavra, deve morar em todos os seus atos, deve transparecer nos seus gestos, e deve brilhar no seu pensamento, para que possa ser visto por aqueles que tudo enxergam. O princípio de caridade leva a criatura a se condoer da tristeza do seu irmão, e ainda este sentimento abençoado por Deus do que o faz mitigar a fome do desgraçado. É ainda a virtude da caridade que ensina o homem a poupar o seu semelhante quanto possível. É o princípio da caridade que induz a criatura humana a ser, na realidade, irmã do seu irmão. Quantos são irmãos pelo laço de sangue, naturais, e, todavia, não entretêm-se este sentimento estreito de caridade, que os tornaria verdadeiramente irmãos, caso existisse? Quantas vezes a indiferença leva a criatura a pecar contra esse preceito instituído por Deus? Conta-se que Jesus narrara aos seus discípulos aquelas palavras sublimes, contidas na parábola do samaritano. Foi assim que o Divino Mestre, explicando a seus amigos e discípulos presentes como se devia exercer a caridade, contou-lhes que aquele homem samaritano, inimigo dos judeus, praticara a virtude excelsa. Quando o levita e o fariseu haviam passado indiferentes pela miséria humana, o samaritano, o indigitado pecador, aquele que, no dizer do fariseu, não possuía virtude, a quem faltava probidade, a quem faltava o amor do próximo, foi o único que se lembrou do seu irmão, sem saber-lhe a raça, sem conhecer-lhe o nome, vendo nele apenas um necessitado. É assim, meus amigos, que o Espírito acompanha a palavra, acompanha o gesto, acompanha a ação. O homem, porém, entende, muitas vezes,
por caridade aquilo que vem apenas colocar em relevo o seu nome. Não é porque se condoa da dor do próximo, não é porque lamente a tristeza do seu irmão, não é porque sinta, dentro da alma, a infelicidade que o venham ferir, não é nada disso, é para que o seu nome possa aparecer de público, como benfeitor, como criatura compadecida, que se condói das desgraças dos outros. Mas, muitas vezes, são só palavras, a ação não acompanha o sentimento, não acompanha absolutamente o gesto, não acompanha a palavra. Meus amigos, guardai-vos dessa pseudo-caridade, cada um se recorde das tristezas alheias, para mitigá-las como puder, cada um se lembre de que os necessitados são muitos, mas não se pode abarcá-los com um só braço. É preferível fazer pouco e bem feito do que muito sem valor. As crianças aí estão, a esperar de vós o vosso amor, a vossa caridade, a vossa estima, e tudo quanto mais possa depender de vós, porque a caridade excelsa de Deus descerá sempre sobre elas, e esse pão espiritual não faltará. Vede, pois, meus amigos, que continueis assim, trabalhando, procurando fazer bem, mas, ao mesmo tempo, com o sentimento verdadeiro de um coração que ama. O amor não tem hipocrisia, o amor não sabe fingir, ele todo é sinceridade, ele todo se demonstra, ele todo se justifica, ele todo transparece. O amor que se oculta, que se envergonha, que sabe fingir, não é o verdadeiro amor. O amor caridoso é aquele que se pode ler, que se pode compreender, porque não tem motivo para se esconder. Assim, é a caridade, ela é pura, é serena, é doce, ao mesmo tempo, não tem interesses subalternos. Fora dela, meus amigos, não há salvação. Max. Belezas do além. Meus queridos amigos, venho trazer para o vosso conhecimento uma imagem, uma descrição pálida, imperfeita, de alguma coisa, que vos interessará, e que enche os meus dias de felicidade. Já tendes ouvido falar, muitas vezes, no grande rio das águas vivas, de que as Escrituras rezam em mais de uma passagem. O próprio Apocalipse refere-se a esse grande rio, calmo e sereno, em cujas margens passeiam aqueles que são redimidos pelo sangue precioso do Cordeiro, e muita gente interpreta essa passagem como uma figura simbólica do bem-estar que se desfruta do lado de lá da vida. Assim, meus amigos, não querem que, na realidade, exista esse grande rio das águas vivas, onde se banham aqueles que creem na palavra do Senhor. Mas eu vos digo, pela experiência da minha curta estadia no além, que, tendo passado, tantas vezes, por essa verdura sem par, por esse ambiente sereno e doce que se respira nas paragens celestiais, passei também por esse grande rio e por ele vi passar um sem número de espíritos celestiais, cada qual mais puro, cada qual mais belo, cada qual mais diáfano, cada qual mais luminoso. E a água viva, de que fala a Escritura e que o homem interpreta apenas como um símbolo, é realmente a água que corre da fonte da verdadeira vida, o trono do Cordeiro do Senhor. É ali que se banham os feridos e onde existe o grande fluido universal, que a criatura humana pode pedir a Deus, para trazer um pouco dele para os seus irmãos, e minorar-lhes as dores, os grandes sofrimentos. É desse fluido, dessa água da vida, que os Espíritos dispõem, por mercê de Deus, para trazer sobre vós, nos momentos angustiosos em que a vossa alma recorre ao poder divino, para a cura dos grandes males. Quantas vezes, nestas casas onde se reúnem os pobres loucos, para o tratamento físico, se descura o tratamento espiritual. Tal sucede porque os homens não creem em que a ciência infinita possa ter ação na matéria. Quantas vezes baixam os espíritos, no silêncio da noite, para socorrer esses necessitados, quando o ambiente o permite, o guia protetor, trazendo um pouco desse fluido universal, dessa água da vida, de que é cheio o grande rio, vai borrifando aquelas criaturas dolorosas, conseguindo, muitas vezes, restituí-las sãs às suas famílias.
Para vós, meus amigos, eu pude descrever essa grandeza do além, porque vós tendes o auxílio da fé, que vos ensina a crer. Eu mesma tenho passado, constantemente, com os meus irmãos e com as minhas queridas companheiras de falange, por essas margens abençoadas por Deus, respirando, auindo, esse fluido, para maior adiantamento dos nossos espíritos, banhando-nos nas águas desse grande rio, que fortifica a nossa fé, que nos prepara para ajudar os nossos irmãos. Os grandes videntes, aqueles em que a mediunidade da visão é mais desenvolvida, podem, também, com o auxílio da fé, divisar essa grande rio. Não muitos o têm visto, mas alguns, sim. E eles pasmam, porque, não encontrando solidez no espaço, ficam sem compreender como a água pode deslizar tão mansamente, tão suavemente, produzindo apenas aquele marulhar incessante, que as águas da terra produzem, quando os rios caudalosos correm mansos. E a verdura da relva criou nas margens, essa relva sempre fresca, sempre verde, sempre bela, não as machuca quando por elas passam, porque o seu pisar é leve, é suave e não lhe produz, absolutamente, peso algum. Quanto é belo, às margens desse rio, ver os guias conduzindo o seu rebanho, composto de espíritos desencarnados de toda a natureza, para se banharem nesse mar fluídico, nesse rio suave, respirando o seu perfume e assimilando o tônico espiritual para os seus organismos. Meus amigos, enquanto as criaturas humanas, muitas vezes, em seus pensamentos, se mancham, se enodoam das impurezas, os espíritos do bem só cogitam dessas belezas, dessas riquezas, dessas grandezas, de que o mundo além é cheio. Praz a Deus que chegue também a vossa vez de, juntos, em caminho, passardes por essas margens tão cheias de belezas, tão cheias de verduras, tão cheias de poesia. Eu desejo, meus amigos, que vós alcanceis essa altitude, para poderdes, então, compreender que o nosso testemunho é real, é verdadeiro, e exprime tão somente aquilo que realmente é. Deus vos abençoe e vos guarde a todos. Irene. À morte, em dia de finados. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o seu bendito Filho. Amigos e irmãos, o pensamento do homem, hoje, volta-se para o espectro da morte, a morte, que apavora os tímidos, a morte que é a interrogação dos que não creem, a morte, que é a porta que se abre para o infinito, a esperança do homem que sabe crer, a morte, da qual ninguém pode fugir, nem o crente que entrega a sua vida nas mãos de Deus, nem o materialista, que de tudo desdenha mas não pode escapar a essa lei, a que não foge ninguém, a morte, que se veste de negro, para as almas tímidas, e que se veste de luz, para os espíritos redimidos, a morte, que apavora os dias daqueles que não sabem viver, a morte, que é o alento e a esperança daqueles que conduzem os passos na senda da virtude e do dever, sempre a morte, interrogação solta no espaço, para a qual se volvem todos os olhos, sem obter resposta e capaz de satisfazer a sua curiosidade, o seu desejo, a sua vontade. Meus amigos, eu venho do país onde se vive eternamente, eu venho desse lugar, onde se entra apenas pela porta que a morte abre, eu venho desse país luminoso, onde as esperanças florescem, onde o ideal é uma realidade. Mas, para entrar nesse país, é preciso passar pela abençoada porta da morte. Por isso, eu te louvo, ó morte abençoada, meio que Deus achou para nos fazer completamente felizes. Sim, completamente felizes, porque, na terra, a felicidade é efêmera como os dias de sol, passa depressa. Na terra, a felicidade não é constante, porque tudo o que é da terra é perecível. E até mesmo aquele que não crê, a alma endurecida, que não dá a razão pela qual os raios do sol aquecem, a alma endurecida, que não sabe dizer por que a chuva refresca o solo, a alma endurecida, que não sabe dizer para onde vai depois do que morte, essa alma há de chegar um dia à compreensão de que Deus existe e vela pela sua segurança,
como vela pela segurança de todos os outros. Meus amigos, chorar por quê? Derramar lágrimas sobre a terra por quê? Lamentar a partida dos que se foram por quê? Que tinhais vós para lhes oferecer? Os vossos amados, os vossos filhos, que aqui permaneceram e que partiram quando foi tempo, que tinhais vós para lhes oferecer melhor do que o além promete e cumpre? Que tinhais vós para lhes dar? Em troca dessa felicidade passageira, dias inteiros de pranto e dor, em troca das alegrias fictícias do mundo, uma vida inteira de sofrimentos, de perturbações, de intranquilidade, de incerteza. Deus tem melhor para oferecer aos seus. Tem um dia de eterna luz, tem um dia de eterno sol, tem primaveras que não se acabam, tem um azul infinito, rico de bênçãos e luz. Por que fugir da verdadeira felicidade, para se agarrar às teias perecíveis dessa felicidade que não dura, porque é efêmera, porque não é real, porque não tem raiz sólida, porque, enfim, viver num mundo que, de princípio, não está parado? Meus amigos, não há motivo para pranto e dor. O dia de hoje é igual a todos os outros dias. O mundo foi que fez essa comemoração tornar-se periódica, marcando-lhe um dia reservado para a recordação. Pois bem, que essa recordação se faça dentro da lei que o Espírito traça, em prece, em recolhimento, em votos de paz, em desejos de luz, mas não com umedecer a terra ingrata com o pranto que os olhos vertem, acendendo os círios, que não podem brilhar à luz do sol, derrubando estátuas, que vergam, ao peso das muitas flores, coitadas, dignas de melhor jardim, porque elas mesmas são símbolo da pureza, da castidade, da beleza eterna do Criador. E vão enfeitar a podridão que jaz na sepultura. As flores são dignas de melhor sorte, elas devem aureolar os espíritos, porque eles, sim, são merecedores delas, mas as sepulturas, que hoje são enfeitadas com tanto carinho, o que contém? Muitas vezes, poeira, porque a carne já desapareceu, e os ossos, com o correr do tempos, pulverizaram-se. O que vai ornar a flor modesta, pura, casta, perfumada, linda, sobre a laje fria, escaldante, conforme o sol, de uma sepultura inerte, de uma sepultura que não responde às lágrimas das mães, de uma sepultura que permanece rija, fria, insensível, porque nada contém. O olhar deve estender-se por esse mundo além, porque lá, sim, estão as almas queridas, lá, sim, há o amor de mãe, lá, sim, pulsa o amor de filha, lá, sim, há a felicidade, há a saudade, há tudo quanto é belo e nobre. Meus amigos, orientai o vosso pensamento para o além, orientai-vos, e lembrai-vos sempre de que nós, os vossos filhos, vivemos e louvamos a Deus. Fazei o mesmo. Isaura. O Espírito vive, finados são os corpos. Amigos e irmãos em Cristo, o Senhor, paz aos vossos espíritos, tranquilidade às vossas almas. Volta para o teu lugar está escrito à porta do cemitério. Estas palavras têm referência à matéria, à carne, o corpo. A alma não pode voltar para aquele lugar nem deve ser para ele atraído. Volta a matéria para o seu lugar. O sepultura, a terra, essa grande usina benfeitora, em seu seio candente, transformará a matéria em seres rudimentares, que, por sua vez, terão nova vida, e da matéria nada se perderá. Os senhores materialistas, até aí, têm razão, é a sua palavra, é o seu conceito, é a sua crença. O homem crente, por sua vez, também tem razão, porque a fagulha iluminada, partida do além para dar vida real ao corpo humano, volta, também para o seu lugar, mas esse lugar é o alto, é um lugar eterno, enquanto que o do corpo é perecível. Enfim, convença-se o homem de que há uma só entidade evolutiva que não perece, composta por Deus para evoluir, crescer em estatura moral, usando as paredes do seu invólucro carnal. A vida humana não é para o corpo, é para o espírito. O corpo, sem direção,
sem raciocínio, será uma máquina inerte, tão somente uma máquina, que não sabe executar sem a direção do seu proprietário, e o seu proprietário é o espírito, que nele mora. Neste dia, podem ser abordados com proveito, um diz respeito à falta de crença do homem, que não se justifica, diante das maravilhas que a natureza lhe oferece, diante das provas irrefutáveis, diante do poder de Deus, diante da vida propriamente animal, que se desenvolve diante dos seus olhos, sob as suas vistas, produzindo fenômenos que ele próprio não sabe discernir sem o auxílio dessa lente poderosa, que é a fé. Homem nenhum dará explicação cabal à evolução própria da matéria. Tomemos um grão de semente minúscula, vejamos de que se compõe, examinemos a vida contida nesta semente, entreguemo-la à terra e ela se encarregará de fazê-la nascer, crescer e frutificar. A ciência do homem não sabe explicar o porquê desse mistério, sabe apenas que a semente contém vida. De onde veio essa vida? Vida específica, diferentes da vida da outra semente, sua irmã, cuja procedência é outra. O homem não sabe explicar por que razão, ocultamente, no seio, se procede à elaboração de uma vida, e essa vida surge, em pleno fulgor, em plena exuberância, sem que a ciência possa determinar, até hoje, o porquê. A ciência cita o fenômeno, mas não a pura causa. A ciência se envergonha de dar o nome de Deus apresentou ao povo como natureza. Meus amigos, analisando a vida da árvore, a vida do mineral, a vida do astro, enfim, tudo quanto ocupa o pensamento humano, chega-se, infalivelmente, à conclusão de que um critério diretor preside a tudo isso, que um poder potente dirige tudo. Essa ação é o raciocínio. A máquina, por mais engenhosa, por mais perfeita, por mais direita que seja em seu mecanismo oculto, não pode passar sem a direção raciocinada de um cérebro potente. A matéria, meus amigos, o verdadeiro culto, o tributo que lhe é devido, mas o tributo que pertence à alma está inteiramente distante dela. O ponto da razão é este, o que buscam as criaturas humanas, em dias como hoje, à porta do cemitério. Elas sofismam, dizem que se lá não forem, então, as sepulturas dos seus queridos ficarão vazias, e as famílias hão de dizer, aí jaz F, e a família que não está. Meus amigos, a crença espírita, sincera, profunda, verdadeira, eleva o homem acima destas coisas. Porque buscai vós os vivos entre os mortos. Foi a palavra do Mestre. Também Maria, também os discípulos, perto da sepultura do Mestre, choraram, e, quando olharam para a sepultura e não o viram, disse Maria, ah! Se tu levaste, Senhor, dize-me onde o puseste, porque eu quero levá-lo. E Jesus, meigo, doce, disse, Maria. E Maria reconheceu-o pela voz. O anjo foi severo, usou de linguagem mais forte, e disse, por que procurais o vivente entre os mortos? É o vosso papel, meus amigos, procurar o vivente querido, a centelha iluminada que vibrou naquele corpo, que foi vosso, que se gerou nas vossas entranhas, entre os mortos. Os espíritos, meus amigos, tomam o pulso, por assim dizer, da vossa fé, e a vossa fé, construída assim, nesse alicerce imóvel, servirá, tão somente, para esse exemplo constante que dás à humanidade de que Espiritismo não satisfaz, porque, se o Espiritismo satisfizesse, vós não procuraríeis consolação diversa, quando tendes a consolação verdadeira, não buscaríeis os viventes entre os mortos. Os mortos, meus amigos, são os cadáveres, são os corpos anulados pela foice da morte, são aquela lama podre, infecta, que jaz dentro da sepultura, são aqueles feixes de ossos que, em pouco tempo, se pulverizarão, são, enfim, caveiras repugnantes, com o seu constante riso e escárnio, a zombar da vossa crença, esses são os mortos. Os vivos? Não pergunteis, porque os vivos são as almas que falam convosco,
São aqueles que escutam o vosso sofrimento, que ouvem o vosso soluço de saudade, quando a vossa alma chora. Os vivos são aqueles que convivem convosco, e, ainda mesmo no mundo, em corpos estranhos, vos reconhecem, quando vos encontram. São os espíritos